Olá, estamos aqui para o nosso nono episódio do GPS Cast e hoje com o grande Franco Takakura Júnior. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É isso aí, né, Regis? Obrigado pelo convite, gratidão enorme. Para mim é um prazer poder estar aqui e sempre a sua companhia, cara. A sua companhia sempre me traz aí muita energia, muita felicidade, cara. Muito Muito obrigado pelo bom, convite. gente. A gente estava comentando agora há pouco aqui com o Bruno, né? Que também está aqui com a gente, né, Bruno? Dá um salve aí, Bruno. E aí, galera? Show! Nós já estamos no nosso nono episódio hoje com a presença do meu amigo aí, Franco Takakura, que veio falar sobre a sua jornada de transformação, sobre a sua vida, dar vários insights aí. Ele que é um especialista em inteligência emocional, vai falar um pouco aí sobre como a gente precisa ter inteligência emocional para que a gente possa prosperar aí no mundo dos negócios. A palavra é tua, meu amigo. Muito obrigado, Regis. Então, né, a inteligência emocional, antes de qualquer coisa, né, Regis, eu gosto de falar sempre assim. Nós temos aí três inteligências básicas, né, que principalmente está muito no meio contemporâneo. É a parte técnica, né, a inteligência intelectual, a inteligência espiritual, a inteligência emocional. E na minha percepção, né, não é nenhuma teoria, não é nenhum conceito, mas é como eu vejo. A inteligência emocional, no meu ponto de vista, é a mais importante. Porque você desequilibrado emocionalmente, você não consegue pôr a técnica em prática, não consegue se conectar com a sua parte espiritual, com Deus. Então, a inteligência emocional é que vai nortear ali o ser humano para ele potencializar e avançar, né? E Franco, é uma coisa bem interessante que você falou, né? Porque pós-pandemia, principalmente, as pessoas elas estão com alto grau de ansiedade, né? Tem algumas pessoas que estão em pânico, outras extremamente ansiosas, né? Outras extremamente inquietas, né? E tudo isso acaba afetando o desempenho profissional das pessoas, né? Então, demais, né? Aí você pega essa ansiedade que tem a ver com um estrangulamento da pessoa. Cara, você ser estrangulado é você ser asfixiado. Então você fica sem ar. Por isso as pessoas ficam muito ansiosas. E isso aí é um transtorno que traz o quê? Te impede de pensar, de agir, de se movimentar. E daí o que acontece? Você paralisa. E daí que entra as outras doenças, né? Pânico, síndrome do pânico, acelera a bile, enfim, desestabiliza o ser humano, né? E isso é algo que você entende muito bem, né? Então, com essa introdução aí, acho que é uma excelente introdução para falar um pouco aí sobre a sua jornada, né? Como professor, como coach, né? Como desbloqueador aí de pessoas, de mentalidade. Então, como é que o Franco tem avançado aí na sua carreira? Fala um pouco aí da sua jornada. É muito legal isso, Regis, porque eu falo, o que startou na minha vida foi entender o propósito da vida, né? Eu sempre gosto de começar por aqui com 15 anos. E 15 anos foi um marco para mim, porque eu entendi, falei, opa, eu preciso encontrar. Foi um despertar. Eu, quando tinha 14 para 15 anos, na verdade. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, preciso perguntar uma coisa para você. Estou achando a vida muito estranha. Eu estou estudando, pré-vestibular, eu vou arrumar um trabalho depois que eu estudar, eu vou casar, vou ralar, sustentar uma família, vou morrer. Que vida estranha, que negócio sem sentido é esse? Que negócio simples demais, né? Que negócio, né? E daí, minha mãe ficou sem resposta, assustou com a minha pergunta, acho que não esperava essa pergunta. E daí, o que aconteceu no dia seguinte? Ela me chama de Franquinho, né? Meu pai é Franco. Ó, Franquinho, você tem médico hoje? Não tenho médico, não marquei nada, né? Não, eu marquei pra você. É um psiquiatra, amigo do seu pai. Eu acho que ela entendeu, né? O cara tá com Ela algum entende. pensamento suicida aí, sei lá que ela pensou, né? Ela Mas imaginou que você ia ser um novo serial killer aí. o novo psicopata, né? O novo... E daí, dentro disso, eu entendi que eu precisava buscar. E não seria dentro de casa. Eu teria que entender dentro da área do conhecimento. E assim fui traçando uma jornada atrás, né? O que era o sentido dessa vida. E daí ali, né, começou a minha jornada. Perfeito. Você é formado em Direito, né, Franco? Direito. Então, E assim, o interessante é que o direito nunca foi por causa do direito. Não sei se você sabe, Regis. Eu desde de pequeno, ali, 9 anos, o que você quer ser? Aquela pergunta básica, né, para criança. O que você quer ser quando crescer? Ah, quer ser polícia. Quer ser polícia. Eu tracei a mentalidade para ser um cara das Forças Armadas.
Então, eu chegou no segundo colegial, eu fui prestar o SPSEX, Escola Preparatória dos Cadetes do Exército em Campinas. Prestei o primeiro ano, deu certo, o segundo não deu. Prestei aeronáutica, prestei marinha em Santos e não tive êxito. Falei, opa, calma, deixa eu ver. Já sei, vou ser oficial da Polícia Militar, do Barro Branco. Era pela FUVEST, pela USP. E na época eu falei, vou fazer um ano de cursinho. Fiz um ano de cursinho, prestei, passei. Primeira fase, segunda fase. Falei, uau, vai dar certo agora. Chegou a minha vez. Eu tenho um pé chato. Pé chato, quem não sabe, é que não tem aquela curvatura, é reta, é uma chapa assim, e outra é normal. Eu falei, não, eu vou reprovar no exame médico, né? Porque falava que pé chato não passava. Passei no exame médico. Não, há algo preparado para mim aí. Daí, passei em todas as provas de força, de pique. Só que na prova longa distância, o pé chato não contribuiu. Ele me dava dor na canela quando eu corria. Eu não alcancei o mínimo da prova. Eu fui eliminado na prova. Eu falei, caramba, eu vou ser agora delegado de polícia. O que precisa para ser delegado de polícia? Direito. E fui fazer direito. Aí que eu fui pro direito. Nunca pensei em área empresarial, em área... Você queria ser um agente da lei. Um agente da lei. Ou um justiceiro, não sei. Né? Queria fazer justiça. Então, nesse percorrer que teve a minha jornada dentro do direito. E no direito, né, essa jornada, ainda quando estudante, eu resolvi formar minha família. E aí eu falei, opa, agora minha família não sou mais eu, né? Somos 3. E naquele momento eu comecei a galgar outros caminhos, a entender qualquer outra coisa que me apetecia dentro da profissão. Então aí começou a minha jornada dentro. Daí eu falei, poxa, fui trabalhar junto com um advogado, percebi que o direito não era tão direito, percebi que havia as manobras de burlar o direito. Eu falei, caramba, não é justo. A pessoa tem o direito e ainda ela perdeu o direito, de repente, por alguma artimanha ali. E começou a ferir alguns princípios. Eu falei, não, dá para mudar. Você entendeu que aquela atividade ela não faria sentido para aquilo que você estava escolhendo para sua vida, né? Perfeito. E aí você se formou bacharel e aí você acabou abrindo o leque para outras possibilidades. Então, após o direito, aí, o que surgiu aí na vida do Franco? Daí, eu já estava casado, eu falei, eu vou para a área administrativa. Era a área que, a princípio, me daria o sustento da minha família. Daí, nesse meio, eu trabalhei junto com meu sogro, que tem uma malharia, trabalhei junto, daí fui para a loja 100, fui percorrendo aí, e para onde eu ia, o que acontecia? Eu falava, eu preciso ser o Ichiban, né? O Ichiban é o número 1 em japonês, porque filho de japonês é orientado, foi a minha orientação que eu tinha. Eu queria ser o primeiro do que eu fazia. Eu fui para a loja 100, comecei a trabalhar em vendas. Pô, vou fazer uma gestão de pessoas, entender as pessoas para vender melhor. Daí saí de lá, fui para a Coam, para ser auditor. Falei, não, então agora eu vou fazer uma MBA em Controladoria e Finanças. E assim foi galgando por onde eu passava. E nessa trajetória, quando eu concluí meu mestrado em administração, o que aconteceu, Regis? Eu falei, veio a faculdade para Tietê. Falei, não é que esse negócio de ensinar deve ser legal? Eu vou arriscar. E fui fazer uma aula teste, passei. E quando eu dei minha primeira aula, eu falei, me encontrei. Como fosse no que eu buscava dentro da polícia, dentro daquele segmento. E me senti realizado. E ali eu falei, não, agora eu tenho que ser o Ichiban, quero fazer, fiz mais uma pós no ensino à distância, como ensinar e ensino à distância, parece, né, Deus preparou porque vinha a pandemia depois. E daí dentro disso, comecei a fazer o doutorado. E dentro disso, de querer ser o Ichiban, e eu não conseguia ser o Ichiban, porque eu trabalhava no doutorado. E lá eu tinha na classe o quê? 7 alunos, de 7 alunos, eu e mais uma pessoa trabalhava, o resto era tudo professores licenciados que ganhavam para estudar. Então tinha que ler aqueles livros, 500 páginas. Tinha dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva. Eles ganhavam para estudar. E tinha que ler um livro de 500 páginas, uma semana. Eu ia lá, ler os capítulos principais do debate, e nunca era o Ichiban. Eu falei, já sei, né? Na minha tese, depois de 4 anos e meio, eu falei, lá dá pra gente parear, e lá obrigar de igual para igual. E quando eu fui fazer a tese, eu falei, o que dá performance? Poxa, um tal de coaching aí, negócio da performance. Nem sabia, coaching, coaching, né? Daí fui ver a formação, o valor, me impressionei com o valor, falei, não, absurdo. Tem... Fora de cogitação. Fora de cogitação. E daí, doutora Érica Belon, que aqui alguns conhecem, amiga de classe,
ela já era formada em coach. Falei, Érica, me fala uma coisa. Esse negócio aí da performance mesmo ou é pai? Ela falou, Franco, se é performance você quer, vai. Respirei eu, vi como ia pagar, né? Em várias vezes, e fui fazer. E no meio da minha formação em coach, o que aconteceu? Aquela pergunta que eu fiz com 15 anos, eu achei a resposta. Para que você está aqui? O coach não é sobre as respostas prontas, né? As perguntas, né? Que o coach faz é que faz a pessoa refletir sobre para onde ela está indo, né? Exato. Dentro da meiêutica socratiana, ela faz você perguntar, se questionar e você mergulhar para dentro. Mergulhar para dentro mesmo, para falar, poxa, qual é essa criança interior que se perdeu nessa trajetória? E se a gente for olhar, né, você falando um pouco da sua trajetória, é muito importante entender que as pessoas às vezes passam a vida, né? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias atrás e a gente estava comentando sobre relações às vezes dos pais, né? Que às vezes ficam lá, né, brigando, né? Um questionando, um criticando o outro. Eles não se separam e não resolvem aquele problema. Então você fica imaginando, tá ruim, tá? Por que você não resolve? Mas eu não quero resolver. Então é um negócio sério, né? Porque quantas pessoas acordam todo dia reclamando das mesmas coisas e elas não resolvem, né? Eu costumo falar, né? As pessoas têm usado uma palavra, né? Essas pessoas não resolvem suas tretas internas. E aí, consequentemente, né? Vamos pegar para o lado do empreendedor. Como é que você lidera uma equipe? Você não sabe o que você quer da sua vida? Como é que você lidera um time se você tem um monte de gaps, se você tem um monte de crenças limitantes que te impede de avançar? Então, o olhar para dentro, né, que é esse trabalho que você comentou que o coach faz, ele permite que você descubra, né, aonde, como você falou, aonde aquela criança se perdeu no meio do caminho e ela passou a reproduzir às vezes um modelo que não é o mais adequado para ela poder ter performance, né? E você falou, né, Regis? Como eu vou liderar, como eu vou gerir uma equipe se eu nem sei quem eu sou? Eu preciso descobrir quem o outro é, como ele funciona, para eu alocá-lo da melhor forma para ele ter mais produtividade, sem eu saber quem eu sou. Pô, não dá. A própria Bíblia diz lá em Coríntios, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Porque a partir do momento que a gente É, olha para dentro, né? E uma coisa que eu percebi, né? Quanto mais. Esses dias eu estava ouvindo um vídeo, uma pessoa comentando assim: as pessoas de alta performance, né? Ela tem uma listinha de coisas que ela vai eliminar da vida, né? E aí as pessoas de baixa performance têm uma lista de pessoas, quando na verdade não são as outras pessoas que impedem a gente de ter alta performance, mas assim, algumas manias, alguns hábitos que a gente acaba incorporando na vida, em que a gente depois desconsidera que aquilo é que está fazendo a gente ter baixa performance, né? é o que você falou, né, Regis? Os bons hábitos, eles vão gerar em você novas visões. Essas novas visões vai te trazer uma busca por novos resultados. E você começa a acelerar que as pessoas que não estão ligadas com esse aceleramento, ela fica. Você não vai precisar extingui-la. Pelo seu próprio correr, pela sua própria velocidade em atingir o que você quer, as pessoas, por exemplo, aquele amigo lá, pô, futebol, você fala, cara, quero falar de economia, quero falar de negócios. Pô, você tá chato, hein? É, As pessoas não acompanham. e é interessante isso que você falou, né? Empreendedor que estão ouvindo esse papo aqui com o Franco, um papo muito gostoso. As pessoas que fizeram você chegar até aqui talvez não sejam as pessoas que vão te levar para o próximo nível. E isso não tem a ver com abandonar pessoas, né? Significa que se você adiantar o seu passo e as pessoas não estiverem dispostas a acompanhar o seu ritmo, elas vão ficar para trás. Não foi você que abandonou. Porque o vitimismo traz muito essa ideia, né? Fulano me abandonou. Fulano já não está mais próximo a mim. Não. Você não quer mais avançar, né? Eu não sou obrigado a ficar dentro de um cenário que não faz sentido para minha vida, né? Por exemplo, eu vejo que você é um cara que vai todo dia na academia, né? Se exercita. Como é que foi para você incorporar esse hábito dentro da sua vida? Que é tão difícil para a maior parte dos brasileiros conseguir fazer um exercício físico regularmente. Legal isso, Regis. Olha, interessante. Quem entra na minha rede social vai ver que coisa de 5 a 6 anos eu tinha 13 a 14 quilos a mais. E muito mais de massa gorda do que massa magra. E eu percebi que o quê? No meu transpassar o conhecimento, em palestra, em sala de aula, eu comecei a ficar muito cansado.
cansado. Falei, caramba, não tô tendo performance. Então é algo que eu gosto, é algo que está na minha missão, dentro do meu propósito. Meu propósito não está sendo potencializado pela falta de condicionamento físico. Eu preciso mudar. Só eu posso mudar isso. Eu falo, eu não posso pagar para alguém, ó, vai lá, faz a academia para mim e ficar bem de saúde. Tem coisa que é só nós podemos fazer por nós mesmos. Isso, ó, pega aí, gente, essa visão, né? Não perca essa oportunidade de entender. Tem coisas que você, empreendedor, precisa fazer e você não pode terceirizar. A visão do seu negócio é só você que tem. É só você que consegue saber para onde o teu negócio vai. Agora, se você não sabe, você corre o risco do quê? De qualquer pessoa da tua equipe liderar sua visão. Levar você para um caminho que você não quer ir. É verdade. Por quê? Por falta o quê? De posicionamento, né? Porque a partir do momento que você decidiu que você tinha que cuidar do teu corpo, né? Que é o, como diz na Bíblia, é o templo do Espírito Santo. Você passou a ter um entendimento seguinte, pensa, eu tenho que zelar pelo meu corpo, porque as pessoas zelam pelo carro, né? Zelam pela casa, fazem seguro patrimonial, seguro para o celular, seguro para o carro, seguro para a moto, né? Seguro para equipamentos, e às vezes não cuida da própria vida, né? É isso mesmo. Né? Cuida da vida dos outros, né? Mas da própria não. E a gente fica vendo, né? 24 horas passa tão rápido, né? Chegamos agora há pouco aqui para gravar o podcast. Foi um dia intenso, cheio de trabalho. E o que eu vejo, né? Se a gente cuidar da nossa vida, a gente já vai estar bem ocupado, né? E se a gente aproveitar bem a nossa vida, né? E aí você vai falar um pouco sobre essa questão de performance. Como é que o empreendedor ele pode descobrir a alta performance para ele deixar de cuidar de pequenos problemas e passar a cuidar de itens que vão fazer ele ir para o próximo nível? É o que você falou, mentalidade. Uma coisa que você falou aqui, preste atenção na mentalidade, pega essa dica, eu achei incrível isso aí. Porque assim, hoje eu vejo os empreendedores, que eles querem estar ocupados e não produtivos. Aí está a grande diferença. Eu quero, de repente, eu quero ver o brinde que eu vou pôr aqui que eu vou dar para o cliente, eu quero ver a cor que vai ser, o uniforme, para ele se sentir ocupado, porque eu estive na empresa e fiquei correndo. Mas correndo atrás do quê? Do que dá resultado, do que não dá resultado. Porque a sensação de falar assim, ufa, trabalhei o dia todo e estive, né, produtivo, e é o que não estava, era produtivo. Por quê? O que tem que ser produtivo, muitas vezes, não é o que agrada a ele. São coisas mais difíceis. E ele começa a procrastinar o que tem que ser feito. Então, quando ele entende que ele está procrastinando, quando ele toma consciência da mentalidade que eu ser produtivo e não estar ocupado, eu estar ocioso de forma produtiva para poder estrategiar o meu negócio, é isso que eu tenho que buscar, você começa a tomar o quê? O diagrama de Pareto. 20% das coisas que precisam ser feitas vai matar 80% dos problemas. E daí ele começa a ser produtivo. Isso é muito interessante, porque em geral as pessoas elas ficam ocupadas com o operacional, né? E aí, durante muito tempo trabalhando com consultoria, né? Hoje eu trabalho muito mais com mentoria, montei um método, e aí eu aplico esse método porque, em geral, o que acontecia quando eu trabalhava muito mais com consultoria? Eu não tive tempo, não deu para fazer, não consegui preencher a planilha, tem um monte de coisa para resolver, tudo aqui sou eu. E aí, por exemplo, você procura organizar as coisas, né? Eu lembro que durante muito tempo eu procurava ajudar esse empresário a organizar as coisas dele. E aí, quando você organiza, ele fala o seguinte, nossa, mas agora eu vou fazer o quê? Eu lembro que uma certa feita, um empresário, né? Eu falei para ele, você não tem que ficar fazendo serviço de banco, você não é office boy. Nada contra office boy, né? Inclusive, eu fui office boy por 5 anos em São Paulo e me orgulho muito dessa trajetória, mas existem fases na vida. Então, a partir do momento que você abre um negócio, você deixa de ser office boy, você passa a ser o gestor. As decisões passam a passar pelas suas mãos. E aí eu lembro que ele falou assim, nossa, mas agora que eu não vou à tarde para o banco, o que eu vou fazer? Então, quando você ainda não tem a consciência e a mentalidade adequada, você corre o risco do quê? Você corre o risco de ficar preso na mesmice, ficar preso naquele lugar comum. Porque entre as atividades você tem operacional, tático e estratégico. As pessoas fogem do estratégico. Demais. E uma das coisas, né, aproveitando o gancho, né, que a gente está nesse papo gostoso aqui, eu estava conversando com um mentorado esses dias e eu falei o seguinte... Conversas difíceis tornam as coisas fáceis. Conversas fáceis tornam as coisas difíceis. E, em geral, o que acontece? As pessoas fogem de resolver o problema, fogem de criar um plano estratégico. Por exemplo, nós estamos em outubro. Qual que é o teu planejamento para o ano que vem? Aí a pessoa vem com aquela máxima. O amanhã, Deus cuida. Né? A gente não sabe o dia de amanhã. É evidente que a gente não sabe. Amanhã pode chover canivete. Mas a gente precisa ter o quê? Um plano. A gente não vai ter controle se vai chover ou se vai fazer sol.
mas como é que a gente vai se abrigar do sol ou da chuva? Isso depende de nós, né? Acho que quando você fala do coach e o mentor de alta performance, né, que é o seu trabalho, ele fala muito sobre essa questão, né? Como você explorar a sua melhor versão, né? Exatamente, né? Se você pegar dentro do que você trouxe aí, o que acontece com a pessoa? A pessoa ela está nos mesmos locais, com mesmas pessoas, com mesmos métodos. Olha o que você falou para mim, e eu conheço o método que eu comprei o seu curso lá. Você tem um método novo que eu não conhecia para fazer. Ou seja, o resultado e o objetivo que você quer alcançar está no conhecimento que você não tem. Porque se você já tivesse esse conhecimento, já tinha alcançado. Simples assim. É verdade. Então, o que acontece? As pessoas não estão querendo enxergar o que precisa ser feito. Porque o que precisa ser feito tem movimento. E o movimento é desconforto. E ninguém quer estar no desconforto. Só que o desconforto é o que faz crescer. Pensando aqui na lagosta. A lagosta é um dos pratos mais caros dentro da culinária francesa. E como que se cria uma lagosta? Uma lagosta, ela é pequena, ela vai crescer, aquela casca dura ela já não cabe. Ela sai daquela casca, passa nos mares, vai atrás de uma rocha para ganhar outra costa. Ela fica vulnerável a predadores. Vai criar outra casca. Ela sai nadar, dar seu solê, curtir o mar, começa a crescer, começa a apertar, começa a doer. Ela sai de novo, se torna vulnerável, até ela ficar grande lagosta. Então, veja, você quer ser uma... A lagosta, o que eu quero dizer? Crescer dói. Crescer faz você se expor. E muitas vezes o que acontece? As pessoas não querem se expor, as pessoas não querem dores para crescer. E daí ela é um dos pratos mais bem valorado. E as pessoas querem o quê? De repente, ficar no fundo do mar lá, um mero peixinho. E o que você acabou de comentar sobre a lagosta é o processo, né? Existe uma jornada, e é isso que as pessoas não entendem, principalmente, né? No momento em que a gente está vivendo, onde as pessoas estão ansiosas e tudo é fast food, né? As pessoas, elas querem tudo para ontem e esquece que você tem que ter uma preparação para que você possa alcançar os resultados que você espera, né? E a dor do crescimento, você fez eu lembrar da área esportiva, né? Então, a gente viu aí, né, ontem a nossa Rebeca dos Santos, né? Verdade. Rebeca dos Santos? Não, Rebeca Andrade? Eu acho que é Rebeca. Eu sei que é Rebeca, né? Não sei, ajuda a gente aí, Bruno. Dá um Google aí, Rebeca, né? Rebeca, eu sei que é Rebeca. Ela ganhou da Simone Biles, né? Ela ganhou lá num exercício da Simone Biles. E o que acontece? A ginástica artística é um dos esportes em que os atletas mais sentem dor. Para eles poderem fazer aquelas acrobacias e aquelas atividades no ar. E aí você fica imaginando quanto de dor essa menina sofreu para conseguir a medalha de ouro. E quantos não suportaram a dor e desistiram no meio do caminho? Então é sobre isso que a gente fala. E aí a gente pode fazer o quê? A gente pode transformar essa dor, né? A gente pode ser um empreendedor, né? E aprender com a dor, ou a gente pode ser um reclamador. E aí o reclamador termina com dor também, mas ele reclama, ele não consegue produzir. O empreendedor, ele empreende, ele faz alguma coisa, mas ele passa por dores também. E aí, como é que você imagina que o empreendedor tem que começar essa jornada da inteligência emocional? Primeira coisa, né, Regis? O que o empreendedor tem que entender? Que virão circunstâncias, virão ventos que vai abalar, que vai mexer. E é tal da resiliência. O que é resiliência? Eu sofri uma depressão, pá! Qual que é a minha velocidade de retomar o estado normal para me conseguir chegar novamente? Então, a primeira coisa que eu falo para o empreendedor, né? Ó, se tá ruim, vai piorar. E qual que é a sua força de levantar? Você caiu agora, vai ter mais quedas. E aí, como que vai ser? Então, qual que é a primeira coisa que ele tem que ver? Ele tem que ter resiliência. Porque as circunstâncias do ambiente externo, ele não controla. Muito mal controla o interno, imagine o externo. E o que acontece, que eu falo muito, que é muito importante, que em toda equipe que ele tiver, formando pessoas, toda mesa que ele tiver, ele vai ter um Judas. E esse Judas que veio para trás, que vai traí-lo, que vai derrubá-lo em certo momento, é a pessoa que vai colocar no próximo nível.
e vai fazer ele impulsionar o próximo nível. É tudo muito, parece antagônico e louco, mas a gente pegar a história de Jesus, ele escolheu os 12 discípulos, ele sabia de tudo, sabia que Judas ia ter um traidor, e o que acontece? Judas, quando trai Jesus, leva ele para o próximo nível, ele sobe o Pai. Então, empreendedor, saiba, não fique abaladinho se você for traído, se você sentir aí que, poxa, fui apunhalado pelas costas. Vai ter. Mas a sua inteligência emocional vai fazer você ir pro próximo nível. E é muito importante entender isso que você falou, né, sobre Judas, né? E olha que interessante, né? Judas foi selecionado, né? Selecionado. Judas esteve entre os 12, né? E era o mais certinho, viu? Era o mais certinho. Mas, pô, vai gastar esse perfume jogando aí? Não, vamos guardar para dar pros pobres. Ele era alguém que, inclusive, tinha conhecimento de finanças, né? Racional, Porque ele era o cara mais racional, o cara da área financeira, né? E aí o que acontece? É muito interessante, né, entender, né? Eu trabalho bastante tempo na área administrativa, financeira, então, quer dizer, alguém que é acima de qualquer suspeita, né? Suspeita. Fundamenta tudo muito bem. Se você for pensar, né? Pedro negou Jesus 2 vezes. Falou assim, se você fizesse uma enquete ali, quem vai trair Jesus? Ah, Pedro. Pedro negou Jesus. Então, automaticamente, ele seria o suspeito número 1, né? Se ele fosse, se tivesse um inquérito ali, ele seria o suspeito, né? Judas não, Judas é bacana. João também é um cara legal, né? Enquete na rede social daria lá 90 e poucos %. Não, Pedro é aquele cara que não leva desaforo para casa, né? É aquele cara nervoso, né? Mas é aquela pessoa transparente, autêntica, né? Que já expõe lá as suas mazelas e automaticamente já libera tudo isso. Isso que você comentou do próximo nível é interessante, porque à medida que você vai amadurecendo, à medida que você vai avançando, você vai ficando o quê? Você vai ficando mais experiente e menos suscetível a esse tipo de traição, né? Sim. E aí, quando você automaticamente passa para o próximo nível, no caso de Jesus que ressuscitou, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser agora ele passa a ser Deus. Sim. E a Deus ninguém engana. Sim. Então, automaticamente, ele passa a ter o quê? Uma blindagem. Nenhum Judas mais vai fazer graça com ele. E aí, você empreendedor, às vezes você vai ter um funcionário que você dedicou tempo para ele e ele não vai ser grato, ele vai muitas vezes criar um complô, criar uma situação ruim. Por esse motivo que você precisa estar sempre o quê? Evoluindo. E quando você está evoluindo, o que acontece? A pessoa que está te copiando, a pessoa que está, de alguma forma, criando o problema para você, ela vai ver só o que você está fazendo. Ela não vai fazer o que você está pensando. Ela não sabe o que você está pensando. E automaticamente, você evoluindo sempre, você vai estar sempre deixando alguém em má situação, porque a pessoa não sabe qual que é o próximo passo que você vai dar. E é legal que você falou, né, do evoluindo e do copiar, né, que eu acho muito interessante. A gente pensar, todos nós temos o quê? A nossa digital, que é única. Então, o que você fizer, ninguém vai fazer, porque você tem o seu jeito, você tem a sua essência, você tem o seu propósito. Então, é fazer sempre o seu melhor, dentro da sua essência, e entregar o melhor, independente do que aconteça. Então, as pessoas não vão conseguir copiar isso. E é interessante isso, porque quando você tem a sua jornada, né, a jornada de cada pessoa ela é diferente. E por mais que a gente decida que todo mundo fazer a mesma coisa, vai sair diferente. Porque a história de vida, a jornada para chegar até aqui, ela foi diferente. Então, por esse motivo, que o empreendedor ele precisa trabalhar muito forte, né? E aí, como é que conselho você daria para aquele empreendedor, né? Que fala assim, eu não levo desaforo para casa. Eu escuto tanto isso. Não posso nem falar porque é dentro de casa ali, de pessoas muito conhecidas, muito próximas, né? Eu não levo desaforo para casa. Olha o que eu conquistei já, como isso... Eu falar, Regis... A arrogância, o ego, procede à ruína. Se você é a pessoa que fala isso, o que você pensa que está falando? Cara, se prepara que você vai cair. Como você tem fundamento? Vê Provérbios. Arrogância, o seu ego. Você acha que é pela sua própria força, que você é que faz, que você é o que manda, que você pode fazer o que você quer porque você é o poderoso. Cara, tem que te falar. Se prepara e toma cuidado, porque vai vir a queda. Pode ter certeza. Então, qual que é o meu conselho que eu dou? Tira o ego, tira qualquer arrogância, entenda quem você é. A sua empresa, para que ela existe? Ela vem entregar o quê? Ela não vem só para faturar, para você enriquecer. Isso também, mas não só para. E o que você entregar que você não está entregando? O que você tem que... Qual que é o legado? Se você for embora hoje, morreu, Reginaldo, morreu hoje.
Como vai ser lembrado? O que a GPC vai continuar fazendo? Entregando? Qual que é o rastro? Você deixou discípulos para tocar o negócio? Então eu falo, empresário, pensa nisso, tá falando muito aí que nesse formato. Isso é muito importante porque, principalmente agora, né, que a gente, nos últimos 20 anos, né, outro dia eu estava lendo uma pesquisa que falava o seguinte, em 1900, o conhecimento do mundo levava aí em torno de 100 anos, né, para dobrar. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, esse número caiu para 25 anos. E dizem que no começo dos anos 2000, né, e agora, esse conhecimento dobra a cada 10 horas. Então significa que as coisas vão se tornando obsoletas durante muito rapidamente, né? Quem levanta a mão aí, quem fez datilografia, né? E agora, o que a gente faz com a Escola do datilografia? comércio. O que a gente faz com a datilografia? Curso de mecanografia. Quando eu fiz o curso técnico de contabilidade, tinha aula de mecanografia. A gente aprendeu sobre cartões perfurados. Cardex, né? Tenho certeza que a galera aí, 60 a mais, aí tá curtindo agora, né? É um momento de nostalgia aqui do nosso podcast. E tudo isso, gente, tudo isso passou a ser o quê? Peça de museu. E alguém pode falar. E esses dias, Franco, eu vou te dar vou provocar uma pergunta para você aqui, que é muito bacana. Me fale um pouco sobre a questão da experiência, né? Nós temos algumas pessoas mais velhas que elas falam o seguinte, eu sou mais experiente do que você. E eu te pergunto, experiente no quê? Experiente no quê? Eu falo, as pessoas mais experientes, o que ela pode antever? Antever situações, antever pessoas, como quer dizer para você? Ela pode antever situações que ela já passou e vê que você está traçando alguma coisa. Por exemplo, meu filho, estava conversando com o Bruno aqui. Ele falou, pai, fiz 20 anos, eu queria que a gente fosse viajar. Eu queria viajar. Ele não falou que não fôssemos, eu queria viajar. Falei, legal, filho, para onde nós vamos? Ele falou, nós não, eu e meus amigos. Eu falei, ok, eu já fiz isso. Eu falei, filho, então, cuidado quando você for na estrada, cuidado com a bebida. Então, a experiência de idade vai trazer o quê? Algo que já se viveu para orientar a pessoa que está indo. E eu acho tão interessante porque eu comecei a tirar carta com 17 anos, comecei a fazer já aula. Ele quis tirar carta só com 19, não teve essa pressa. Então você vê que a trajetória é diferente, o método operante é diferente, mas a trajetória da turma é igual. Então, cuidado na curva, quando chove, tem que fazer assim. Então, a experiência vai trazer o quê? Algo de uma circunstância que você vai poder orientar para a pessoa não passar por aquilo. Mas claro que eu falo, filho, vamos supor, ele aprendeu algo novo para olhar o ponto zero na autoescola que eu não aprendi. Ele vai ter esse conhecimento que eu não vou ter, que eu não vou poder acrescentar. Mas uma boa parte da jornada eu vou poder dar direção para ele. E você está falando de experiência de vida, né? E na vida profissional, porque algumas pessoas, elas falam o seguinte, nossa, eu sou mais experiente do que você. Mas profissionalmente, ele é experiente dentro de uma realidade, né, que já não existe. Como lidar com isso, né? Porque às vezes você tem uma geração que tem menos vivência, mas tem mais experiência na vida nova, na nova economia, nos novos negócios. E não sei se você me entende. Eu entendo. Nós estamos vivendo, nós que estamos na faixa dos 40 e poucos aí, nós estamos vivendo um momento de transição, porque nós fomos criados por quem? Pelos baby boomers, né? Nossos pais nasceram nos pós-guerra. Inclusive, no caso do meu pai, que nasceu em 41, ele nasceu no meio da guerra, né? Porque a Segunda Guerra Mundial ela foi de 39 até 45. Então, meu pai nasceu no auge da guerra, né? Tinha 2 anos da Segunda Guerra Mundial lá, né? A briga dos aliados contra a Alemanha nazista, e meu pai nasceu. Então ele não é nem um baby boomers, né? Ele é um veteranos. Veteranos baby boomers. Ele é veteranos, ele nasceu antes, né? Minha mãe é baby boomers, que ela nasceu em 54. Então o que acontece? Nós tivemos uma educação muito mais voltada para o militar, né? Sim. Então, hierarquia, né? Professor, respeito, né? Você vê, sim, dando aula, nós com um jaleco branco, né? Que durante muito tempo foi um professor de faculdade, nós deveríamos ser sagrados, né? Na nossa época, o professor era sagrado. E o jaleco era aquele quadriculado, né? Que parecia uma toalha de mesa, né?
E aí o que acontece? O professor era sagrado, o motorista de ônibus era sagrado, a inspetora de aluno era sagrado, os pais e a mãe, né? Você jamais levantava a voz para o pai ou para a mãe, né? E a gente vê uma geração que nasce numa liberdade, né? Eu nasci ainda tinha ditadura, né? E passou ali poucos anos a ditadura acabou. Mas quem nasceu livre aí depois dos anos 90 passou a ter uma visão diferenciada. E como é que a gente lida nesse ambiente com tantas gerações, né? Você tem a geração Y, X, Z, W, V, T, geração milênio, né? Geração, como diz, a galera a galera mais hard, a geração Nutella. Como é que você lida com todas essas tribos dentro do mercado de trabalho hoje? E aí você, como um empreendedor, às vezes tendo mais experiência de vida, mas tendo pouca experiência no mundo em que a gente está inserido. Regis, isso é um grande consumo da produtividade. Chega a ser de 12 a 15% da produtividade de uma empresa. Porque eu vou perder tempo resolvendo conflitos. E é um spoiler do nosso evento que vai ter aí no dia 21. É isso que eu vou falar. O conflito de gerações pela falta de inteligência emocional. Então eu tenho geração, veteranos que já não estão, mas são os fundadores que gostam de estar lá para fiscalizar. Daí vem os baby boomers que estão ali querendo implantar o método arcaico que aprenderam, que vieram lá da era artesanal para a industrial. E daí começa a geração X, a nossa, a geração Y, que são mais agitados e acham que fazem tudo ao mesmo tempo. Da geração Z, que não consegue conversar, conversam pela rede social, não conseguem se comunicar. E a geração alfa que está vindo, que são movidas a estímulo, tem que ter estímulo muito rápido, trocando estímulo. Eu falo, cara, tudo ali dentro, mesclado com uma cultura oriental, com uma cultura ocidental, eu falo, tá, bora e resolve aí o problema. Então, não estão preparados os baby boomers para lidar com a situação. Eles não foram treinados nem preparados e não acreditam que exista uma solução. É quando você ouve aquele cara falar assim, então, isso é tudo ruim de trabalho. É melhor dar com boi do que dar com gente. Não acha... vamos pegar as frases que as pessoas mais falam, né, nas minhas mentorias. Não acho mais gente para trabalhar. A extinção de gente boa de trabalho. As pessoas não querem pegar no arado. Porque a gente foi, né, dentro desse modelo militar, né, criado muito com a questão da disciplina, né? Então, a forma de você ser promovido era por tempo de casa, né? Então, era por... quanto mais antigo, você vai ser promovido, né? O próximo sargento é o cabo de hoje, né? O cabo de hoje é o soldado de ontem, né? E aí você pega alguém que é soldado e o cara vira tenente. Como pode? O nível de hierarquia, ele é incompreensível, né? Exato. Pulou etapas. Mas ele gerou... Esse dia eu vi, né? Teve um rapaz aí que fez um casamento lá numa ilha aí no Nordeste, né? Não vou falar o nome, né? Porque todo mundo vai saber quem é, mas todo mundo já sabe também, né? Não preciso falar. E eu vi alguns comentários de pessoas falando assim, como é injusto. Um rapaz tão novo, bilionário. Deveria ser proibido. Aí eu falei assim, nossa, gente, olha o grau de deficiência neurológica, né? Podemos dizer assim, dessa pessoa, no sentido de que se você expande a tua mente, gera resultados e consegue ter muito dinheiro, você está errado. E alguém pode falar assim, não, mas ele é filho de um bilionário. Sim, mas ele ganhou mais dinheiro que o pai dele. Porque ele conseguiu fazer alguma coisa melhor que o pai dele. Ele recebeu herança, lógico, ele teve um diferencial, ele já largou na frente, mas ele teve os próprios méritos. E aí, quando você começa a ver o seguinte, daqui a pouco a meritocracia vai ser o quê? Vai ser coibida. Como é que a gente lida, né, com todas essas vertentes em que as pessoas que não produzem, elas começam a ficar questionando quem produz. É isso mesmo. E aqui é um podcast de empreendedor, e o empreendedor é aquele que às vezes é taxado assim, o empresário que é a classe dominante que quer achacar o pobre do trabalhador. Quando, na verdade, o empreendedor trabalha 16, 18 horas por dia, trabalha às vezes sábado, trabalha às vezes domingo, fica sem férias, fica sem salário, e algumas pessoas falam assim, mas ele é patrão. Criou-se uma máxima de que o patrão, né, era aquele ser opressor, né, como se fosse o contratador da fazenda. Aquela pessoa que vai deixar os escravos, né, embaixo ali do porão. E essa lógica está na cabeça de muitas pessoas, né?
principalmente quando você se depara aí com alguns nichos da sociedade, né? Você que trabalhou muito tempo na academia, dependendo do tipo da academia, você tem uma visão muito Predominante. predominante sobre isso, né? E a gente fala, né? A média, a pequena empresa é responsável por mais de 70% dos postos de trabalho do país, e ainda assim tem pessoas que entendem que é ruim. Como é que você lida do ponto de vista emocional, né, com tudo isso, Cleco? Olha só, Regis. Isso é um grande choque para o empresário, porque ele é o gerador de empregos, é o que está mantendo a sociedade, e é o que está sendo criticado e atacado e se vê boicotado por o negócio dele fechar. Tem muito empresário que está falando, poxa, não conversei mais empresário. Se eu fizer rendas e ter aí ativos financeiros que eu toque minha vida, eu vou parar com o negócio. Por causa dessa massificação cultural e, infelizmente, política que está acontecendo. Eu fiquei 11 meses no Nordeste e eu tive dificuldade de encontrar uma secretária do lar que me ajudasse. Porque lá os casais se separavam, só no papel, para ganhar 2 bolsas família e ninguém precisava trabalhar. E quem conseguia era taxado como o coroné, lá, o coroné, porque tinha melhores condições, era visto, era presa fácil de ser furtado, de tomar algum boicote no momento que ele estava. Ele tinha que ter um lugar muito certo para andar. Então, hoje, o empresário, ele tem que começar a entender que o quê? Que se ele não entender esse movimento e que estamos hoje numa sociedade do sentido, o que faz sentido? Ah, faz sentido isso? E daí eu tenho que entender o que motiva. Se a gente pegar aí grandes empresas, né? Friboi, que foi envolvida devido aos seus escândalos. Ela era o quê? Missão: ser o maior frigorífico da América Latina. Era a missão dela. E hoje não. Qual que é a missão dela? É alimentar o Brasil e depois o mundo. Então você vê, porque isso faz sentido para movimentar as pessoas que estão indo lá. Sim, né? Você tem os apelos, né, Franco? Os apelos. É. Então hoje o empresário tem que entender que não é assim, você está precisando de emprego, eu te dou emprego, vamos embora trabalhar e crescer junto. Não. O que faz sentido para você? Não é só o emprego pelo emprego, o dinheiro pelo dinheiro. Né? Se você for pensar, né, o home office, né? Até esses dias atrás eu fiz uma live sobre esse tema, né? Que as pessoas estavam falando sobre o home office. Eu falei assim, bem, a gente já tem outros modelos, né? Que é o Anywhere Office, né? Que é em qualquer lugar, você trabalha em qualquer lugar, de qualquer parte do mundo, né? Então a pessoa pode estar trabalhando aí cada hora num continente, né? Você tem o profissional que é multitarefas, você tem novos modelos de contratação. E o que você comentou, né? Para o veterano, para o baby boomers e para a nossa geração, né? Tem pessoas da nossa própria idade que elas também já têm dificuldade, por quê? Por conta do ambiente que vive, né? Sim. Quanto mais tradicional for o ambiente, mais a pessoa, às vezes, ela tem dificuldade para enxergar novas ideias, né? Eu estava vendo outro dia um e-mail que o pessoal do Uber mandou, né? Porque eles começaram lá em São Francisco. Eles mandaram em 2010 um e-mail para o investidor falando o seguinte: olha, nós conseguimos 10 motoristas que vão fazer 10 corridas nos finais de semana e vão aliviar o trânsito de São Francisco. E alguém falou assim: é besteira, esse negócio não vai dar certo. Imagina que alguém vai deixar de andar de táxi. E o Uber, eu acredito que vocês devem conhecer essa empresa, né? Devem saber que o Uber não tem carro. E é uma frota. Airbnb, né? Quinto Andar, né? Waze, né? Aposentou o guia de rua, eu como office boy, né? Saudações aí aos meus amigos contemporâneos da área da época de office boy, né? Office boy era o seguinte, né? As avenidas com a letrinha amarela significa que são avenidas e que são a rua que passa o ônibus. Então, quer dizer, quem é da nova geração pega o Google Earth, pega a rua, né? Fala assim, nossa, que droga, essa foto tá desatualizada do lugar que eu vou. Fachada. Então você vê como é complicado. E como é que controlar todas as emoções desse ambiente aí, Franco? Primeira coisa, hein, Regis, que eu falo que é a primeira de tudo. Quem eu sou, qual o meu propósito e qual que é o legado que eu quero deixar. Dentro disso, quais são as pessoas que eu preciso angariar
Eu falo, hoje a gente não conecta mais com pessoas, a gente conecta com propósitos, porque dá sinergia. Então eu preciso entender o que, né, Regis? Do que eu quero. A pessoa tem o mesmo valor? Primeiro ponto. Segundo ponto, ela tem o mesmo propósito, que de repente é gerar transformação, gerar conhecimento das pessoas para elas conseguirem dar andamento no que elas querem? Tem. A capacidade técnica dela é o suficiente para me dar resultado? Ok. E agora? Qual que é a... Aí dentro disso, para mim tem inteligência emocional, para mim se movimentar dentro disso facilita. Então, o que eu falo? Eu tô hoje numa sociedade que a diferença de idade minha para a pessoa está 11 anos. E o choque cultural É enorme, e né? comportamental é enorme. Tem coisas que eu falo assim, falo, eu entendo ele, falo, não, nessa idade, na era digital, ele pensa assim, tá tudo certo. Isso aqui eu tenho que relevar. E entender isso que aquilo ali é importante para ele. Então, entender o que é importante, mas o que eu filtrei? Tem o mesmo valor, tem a mesma fé que eu, tem o mesmo propósito de resultado. Então, começa a ficar mais fácil você Olha que dica interessante dominar. e que você estava comentando e eu uso para até para aproximação de pessoas, né? Eu costumo falar com a minha esposa Regiane que assim, quando as pessoas nos procuram apresentando propostas, ideias e negócios, a gente nem ouve a proposta primeiro, a gente quer saber quem é a pessoa. E se a pessoa não for alinhada com os nossos valores, pouco importa qual que é a proposta que ela está trazendo, porque não vai conectar. E o que você falou muito, muito legal. Eu fiz uma mentoria com o Jair Manhães, marido da Cassiane, e quando ele falou isso, eu nunca tinha percebido e eu comecei a praticar. Vamos supor, eu quero fazer aliança, conectar com alguém. Senta à mesa, vai comer, come com a pessoa. Você vai ver se a pessoa é muito afobada, põe muito no prato, ou seja, tem instinto reptiliano, sobrevivência. Cara, essa pessoa, se você não se conectar, quando ela sentir que vai morrer no processo, ela vai comer você, ela vai te detonar, Devorar. vai te devorar. Ela vai ser uma... Então, na mesa, você já consegue falar, poxa, para esse tipo de negócio, essa pessoa aqui não dá. Porque o que está dentro dela, para me formatar, para ajudar a mudar, e o que eu vou ter que gastar de inteligência emocional para a gente caminhar junto, não vai valer a pena. Por isso que é tão importante para o empreendedor ele sair do operacional, né? Isso. Porque se ele ficar preso no operacional, ele não vai conseguir captar essas impressões, né? Se ele ficar ali preso no operacional, ele não vai conseguir enxergar que talvez ele está diante de um obstáculo, de um desafio ou de uma armadilha e Sim. que ele precisa ter o quê? Disposição para poder focar no negócio. Sim. Porque assim, pense comigo, se você é um empreendedor e você não está cuidando da estratégia do seu negócio, quem está cuidando, Franco? Exatamente, né? O acaso, né? Não tem aquelas músicas? O acaso. Epitáfio, né? Do nosso querido Titãs aí, né? Exato. Anos 80, né? Entregou a idade, E né? aí, olha que coisa bacana, né? Você falou do Titãs aí, tem uma outra música do Titãs que diz muito sobre as pessoas que não querem mudar, né? Na voz de Arnaldo Antunes, a música fala: Não vou me adaptar. E muitas pessoas estão morrendo, sofrendo, porque elas insistem em não querer se adaptar. E o que Einstein falava? Não são os mais fortes que vencem, e sim os que se adaptam mais rápido. Porque a capacidade da adaptação. E uma coisa que é muito interessante, Franco, acho que agora pegando esse gancho da questão da adaptação, quer dizer, uma coisa vai puxando a outra. Adaptar não quer dizer ferir princípios. Você pode discorrer um pouco sobre isso. Por quê? Porque as pessoas imaginam o seguinte: não, então quer dizer que eu vou me assemelhar com modelos que eu não concordo, não. Fala um pouco aí sobre a diferença da adaptação e do princípio. Legal. A adaptação está ligada à evolução. Por exemplo, como que eu vou contratar pessoas? Eu vou analisar perfil comportamental, valores. E o que eu fazia lá atrás? Eu olhava currículo e a parte técnica. Por isso, já aquele grande dilema, né? Eu contrato hoje pela parte técnica e demito por comportamento. Então, como que eu vou me adaptar? Começar a contratar por comportamento, depois eu vou olhar a parte técnica. Então, a adaptação está ligada a você entender o processo, o movimento e você tirar a melhor performance com o seu princípio. Os princípios não mudam. Você perde tudo, mas não perde princípios. Perdeu princípios, perdeu essência. Perdeu princípios, perdeu propósito, perdeu legado.
Olha só, gente. Aproveitando que o nosso amigo Franco comentou aqui, ó, não troque propostas por propósito. Nunca Exato. troque. Quando a proposta fere o seu propósito ou o seu princípio, essa proposta é ruim. Então, Exato. é muito interessante isso, porque você começa a ter, Franco, um referencial de vida, né, para você poder ter alta performance. Se a coisa veio torta, né, se a coisa veio de uma forma não republicana, né, significa que aquilo ali não tende a dar certo. Igual outro dia, eu estava vendo um vídeo do Thiago Leifert, né, e ele estava comentando o seguinte, né, falou assim, as pessoas expõem cada passo que dá na internet. E aí, quando elas se separam, elas pedem respeito à privacidade. É um paradoxo, né? É um... Porque assim, pô, mas até ontem você estava se expondo à hora de se acordar, dormir. E aqui não é uma crítica, né? Há modelos, há pessoas que gostam disso, mas não pode fazer o quê? Não vai fugir da consequência. O que ele estava criticando não é a pessoa se expor, é a pessoa questionar depois que alguém entra na sua individualidade. Você se expôs, automaticamente você tem que assumir a consequência. Igual esse dia eu estava falando com a minha filha, eu falei assim, bem, você fazer birra para ir para a escola ou não cumprir o horário, você vai assumir algumas consequências. Você vai perder alguns benefícios. E isso tem a ver sobre você. E se você não quiser sofrer essas consequências, você passa a fazer o que precisa ser feito. Simples assim. Não é o papai ou a mamãe que são malvados. Você que não seguiu aquilo que estava combinado. De novo, conversas difíceis tornam as coisas fáceis. É, Não é verdade? exatamente. Ele falou de adaptação e falou de exposição. Quando a gente entende que a rua mais movimentada que existe é a rede social, e você entende que você precisa, que você, hoje as pessoas são o próprio negócio, né, Reginaldo? As pessoas querem se conectar não com a GPC, e sim com o Reginaldo. Sim. Então, o que acontece? Tem embaixadores, né? A empresa tem embaixadores. Né? Então, o que eu falo? Eu gosto dessa frase: quem não se expõe, não expande. E, de repente, aí que está a adaptação, que não fere princípios. Eu vou me expor quem eu sou, com os meus princípios. Daí, quem não gostar dos princípios não precisa vir. Exato. Mas eu me adaptei. Outro dia, quando eu comecei a trabalhar um nicho mais de empreendedor, um monte de pessoas saíram do meu perfil. Eu falei assim, nossa, amigos, pessoas que saíram do perfil, assim, nós não são empreendedores. Então eles não deviam estar aqui. Então é muito forte isso, por quê? Porque às vezes essas situações elas geram mágoa. E você, como empreendedor, tem que entender. E você vai ter pessoas que vão caminhar contigo e tem pessoas que vão embora dessa caminhada. E o mais importante, pelo amor de Deus, saia da operação. Franco, considerações finais para a gente poder fechar esse bate-papo tão gostoso para o empreendedor que está lá preso, mergulhado, envolvido no dia a dia e que não enxerga a saída, não consegue, por exemplo, estar aqui batendo um papo com a gente, né? Está aqui acompanhando o que a gente está falando. O que você pode dizer para essa pessoa a partir da questão emocional para que ele possa realmente ser alguém de alta performance? Meu amigo empreendedor, se você está travado nessa condição que o Reginaldo colocou, está faltando, sabe o quê? Inteligência emocional. Você não está conseguindo ver quem você é, para onde você deve ir e qual o caminho a percorrer. Você tem que entender que no caminho que você vai percorrer, vai ter pedágios. E os pedágios, para que serve um pedágio? É para pavimentar a estrada para você poder acelerar. Então entenda que você precisa se acalmar, se centralizar e entender para onde você vai chegar. Muitas pessoas falam assim, muitos não fazem planejamento estratégico. Quando você quer crescer esse ano? Não sei. Só quero crescer. Cara, se você não sabe o caminho que você quer, qualquer caminho serve. Daí vai aparecer o quê? Atalhos para fugir do pedágio. Vai cair no buraco, vai furar pneu, vai estragar o carro. E se você não estiver pronto para se levantar e entender isso, rodou. Então o que eu quero falar para você? Ande nas rodovias pedagiadas. Acelere quando tem que acelerar. Mas você não tem que estar apenas na direção correta. Você tem que também estar no caminho correto. Porque daí você vai chegar onde você vai chegar. Pensa nisso, equaliza as emoções para você não desviar do caminho. Veja, gente, olha como é importante. É muito importante você estar na direção correta, na estrada correta. E uma coisa que eu costumo dar, né, pegando esse gancho que você falou da direção, né, às vezes você tem empreendedor que é como se ele estivesse num carro de luxo sem painel. Então ele não tem velocímetro,
ele não sabe o marcador de combustível, ele não sabe que velocidade que ele está e nem de quanto de combustível que ele tem. Ele está acelerando. E sabe qual que é o pior, Regis? É aquele empresário que sabe que tem tudo isso e fala, eu vou para São Paulo. Eu estou no caminho certo, caí na Castelo, mas tá na direção errada, estou indo para Avaré. Não, mas tô acelerando, mas tá na direção errada, não vai chegar nunca. Mas ele tá no caminho certo, sabe do velocímetro, tá acelerando, mas para a direção errada. Então veja, gente, isso quer dizer que você pode não ter instrumentos, estar errado, e você pode ter os instrumentos e estar errado do mesmo jeito. Do mesmo jeito, Se você estiver indo para a direção certa, isso vai dizer o quê? Perfeito. Vai mostrar que você não está conseguindo atender e entender o que o outro lado está dizendo. E é muito importante isso, porque assim, quando você não tem a bússola, né? Quando você não tem um referencial, por isso que eu costumo falar, né? Tenha mentores, né? E você como mentor de alta performance, um mentor de carreiras, eu acho que é muito importante você dar aí o seu recado final sobre a importância que as pessoas têm de ter mentores em todas as áreas da vida. Você acabou falando do Jairinho, que é um mentor espiritual, né? E é muito importante sobre esse tema você fazer aí a sua observação final. Tenha mentores, entenda aonde você é fraco, onde você é vulnerável. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Além de atuar dentro de uma controladoria financeira, o que eu faço às vezes? Reginaldo, como que faz isso aqui? Eu tenho um mentor que vai me falar que é mais especialista do que eu. Você não tem a obrigação de saber de tudo. Você tem a obrigação de saber que você não sabe e saber quem sabe. Só isso. Então, na área espiritual eu tenho um mentor. Na área de relacionamento eu tenho um mentor. Na área física eu tenho um mentor. Na área intelectual, na área de neurociência. Então, o que equaliza, Regis, é você entender que era Platão. Eu sei de que nada sei. Exato. Eu não sei nada, eu tô com um copo vazio, eu quero aprender. E se eu não sei, eu vou falar, ó, quem sabe, o Reginaldo vem cá. Me fala aí, cara. Me ajuda aí. Isso é muito importante, gente. Eu aprendi, né, nos últimos anos que não sabe, cola em quem sabe. Cola em quem sabe, porque você vai modelar essa pessoa e vai passar a ter o quê? Vai passar a ter performance. Você vai passar a ter o quê? Você vai passar a fazer aquilo que você não fazia. E aí você vai entender o seguinte, por que eu não atingi esses resultados? Porque faltava mexer essa pecinha. Faltava eu cuidar desse detalhe. Esses dias eu estava comentando, né? Vou citar aqui 2 exemplos, né? Você tem hoje o podcast e você tem o beach tênis. Que nada mais é do que alguém teve a ideia de mudar de lugar as coisas que já existiam, criou um novo formato e um monte de gente está aderente. Tem gente que não gosta de tênis, mas joga beach tênis. Tem gente que não gosta de vôlei, mas joga beach tênis. Tem gente que tem problema com as câmeras, mas vem no podcast. Tem pessoas que têm problema com a imagem, mas vem no podcast. Porque você está aqui, ó, olhando para o outro, assim como no beach tênis, as pessoas estão o quê? Elas estão em contato umas com as outras, e aí você cria o quê? Você cria uma tribo. Assim como tem o pessoal da bike, o pessoal da corrida, e alguém que teve a ideia de criar um esporte a partir da junção de outros esportes, é alguém que se adaptou. Então, o momento de adaptação é o momento em que você, às vezes, vai pegar coisas normais e você vai criar novos formatos e você vai conseguir ter resultados diferentes. Meu amigo, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Foi muito gostoso. Já passou 1 hora, né, Bruno? Caraca. Coisa bacana, hein? Que beleza, né? Parece que o tempo passa depressa quando a gente está aqui na sala do podcast. Meu amigo, obrigado pela tua presença, pela gentileza de estar aqui com a gente no nosso 9º episódio, né, Bruno? 9º episódio. 9º episódio da nossa primeira temporada, né, Bruno? Primeira temporada, nós vamos encerrar a primeira temporada com o episódio 10, aí depois vem aí a segunda temporada. Só teve gente fera, não foi não, Bruno? Foi fantástico essa primeira temporada. A gente tem mais um episódio aí da primeira temporada. E eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando, Amém. honrando a sua vida. Dia 21 vamos estar juntos, né? Vamos estar juntos, hein? Vamos estar juntos dia 21. Quebrar tudo lá, hein? Gente, Cerquilho, dia 21 vai parar para o evento Conexão Empresarial. Você que ainda não comprou seu ingresso, corra para aproveitar essa oportunidade. Franco, obrigado, meu irmão. Obrigado. Valeu Eu agradeço pela oportunidade. Gratidão enorme. Gente, cara. nos encontramos no nosso próximo episódio, que é o episódio número 10 da primeira Não temporada. perca, é isso mesmo. Até lá, um abraço.